a Luciane, que é da equipe lá da Savoy, da área de marketing, está representando aí todo o grupo Savoy, e hoje especificamente o shopping Centro Comercial Aricanduva, né, que compõe o Interlar Shopping, o Shopping Aricanduva e o Auto Shopping Aricanduva também. Mandar um grande abraço aí para os nossos patrocinadores, a família Salomone, parceiros desde o início aí do Instituto. Muito obrigada, Nabil. Imagina. E falar hoje da Marialbe, que é associada do Instituto, grande parceira nossa, tem feito aí algumas palestras pelo Brasil. Eu não vou falar o currículo dela aqui, senão nós vamos ficar uma hora aqui falando, mas eu vou dar um destaque aqui, que ela é presidente do Senapret, que é o Centro Nacional para a Prevenção e Redução de Conflitos Tributários. Ela é advogada tributária, fundadora do escritório Queiroz Advogados. Eu tava lendo uma matéria do Instituto Ético que fala que a carga tributária atingiu 32,32% do PIB em 2014. É um boletim do Tesouro. E o Grupo Ético fala em 3 trilhões de passivo tributário só no âmbito federal. Se considerar o âmbito estadual, estamos falando em 5 trilhões de débito tributário. Isso é uma insanidade, isso é uma loucura. E hoje nós vamos falar um pouquinho, a Mariábel vai falar um pouquinho sobre esse assunto. A Mariábel vai falar de 25 a 30 minutos, depois, tradicionalmente, a gente abre para as perguntas. Mariábel, seja bem-vinda aí ao nosso debate. Sempre grande amiga, grande colaboradora, e tem muita coisa aí para nos contar. A palavra é sua. Obrigada, Nabil. Tudo bem, Castilho, já que sempre está aqui também. Obrigada ao pessoal da Savoy, né? E dizer da alegria de estar aqui mais uma vez falando para todas os associados e outras pessoas que a gente divulgou, né? Sobre a consensualidade. Esse é um novo mundo que se abre para resolver as questões tributárias. Realmente é uma mudança de mentalidade que as pessoas vão ter que começar a elaborar, né? E uma mudança de mentalidade tanto do lado dos contribuintes como do lado das fazendas, né? Federal, estadual e municipal, poder fazer acordos, né? A gente fundou o Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Litígios Tributários e temos conseguido grandes avanços. 14 e 15 de agosto fizemos um grande evento em Recife com procuradora-geral, representante do ministro Messias, que não estava no Brasil, o advogado-geral da União, vários procuradores regionais, advogados, professores. Então, é um tema hoje que está muito assim na ordem do dia. Inclusive, acabamos de publicar esse livro aqui, né? É a consensualidade no direito tributário, falando sobre os temas. Lançamos na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de agosto. O ministro Barroso fez o prefácio, o ministro Messias fez a apresentação, a doutora Annelise, procuradora-geral da Fazenda, coordenou comigo, e doutora Rita Nolasco, que também é procuradora da Fazenda. Então, a gente tem feito grandes avanços, inclusive, temos vários estudos que estamos dando contribuições tanto para projetos de lei no Congresso, como para instruções normativas, portarias, etc. Então, é um novo mundo que se abre, e aí a gente tem que estar atento para isso, para poder conseguirmos resolver, como o próprio Nabil falou, esses. Eita, solução ficou errada ali. Para resolver esses grandes litígios tributários. Como o Nabil falou, a gente tem 5 trilhões de reais, 5 trilhões, né? Em 39 milhões de processos, ou seja, 75% do PIB está sendo discutido. Muita coisa é devida, pouca coisa é de fraude e muita coisa é a interpretação divergente da Fazenda e dos contribuintes. Então, é isso que a gente precisa estar atento, que se tudo isso vai para o judiciário, eu mesmo hoje estou com um caso de 40 anos que está em discussão, passou para mim agora, né?
para tentar resolver isso com acordos. Então, veja só, a gente sempre teve uma área de muita litigiosidade e conflitos, só que hoje está avançando para essa consensualidade no mundo todo, e no Brasil está havendo uma mudança de mentalidade, né? Então, por que isso? Leis complexas, leis feitas com fins arrecadatórios, muitas inconstitucionais que vão bater no Supremo. Então, é isso que a gente hoje precisa estar atento de como resolver isso, e é interessante porque também a Fazenda deixa de arrecadar, os contribuintes não ficam em dia com a sua relação tributária, né? Muitos perdem até CND, e o judiciário fica congestionado sem conseguir dar vencimento a tudo isso, né? Então, apareceram agora vários instrumentos legais de consensualidade, ou seja, outras formas de resolver esses litígios. E a grande novidade é na própria Receita Federal, antes inclusive de haver autuações, a gente poder ter um diálogo. Estava lá a doutora Adriana Rego, o doutor Flávio, várias pessoas, doutor Eduardo, várias pessoas que hoje estão nesses órgãos da Receita, e foram criados programas Confia, Sintonia, procedimento de consensualidade, Receita Soluciona, inclusive vários eu tive o privilégio de ser professora quando fui auditora da Receita Federal na Escola de Administração Fazendária, e hoje está havendo essa mudança de mentalidade, inclusive na própria Receita Federal. Está passando para vocês aí os Tá, slides? tá. Ó, então, veja, a consensualidade na Receita Federal é uma realidade, então a gente pode abrir o diálogo com eles para tentar fazer acordos, como também para evitar conflitos, por exemplo, cerca de qualificação de fatos tributários ou aduaneiros. Então, antes de haver qualquer movimento de fiscalização, a gente pode chegar lá e ter um diálogo para evitar conflitos. Ou, se já tiver um conflito ainda na Receita Federal, tentar fazer acordos. Entre essas novas formas de fazer acordos e resolver com consensualidade, a gente tem, por exemplo, negócio jurídico processual, que está previsto no Código de Processo Civil. A gente tem lá, antes de ter o processo, durante o processo, nas fases de transação, a gente pode chegar e tentar fazer negócio jurídico processual. Por exemplo, suspender garantias, trocar garantias, emitir certidões negativas antes que se inicie um processo ou durante o curso do próprio processo. E a grande novidade é a transação tributária, a Lei 2020, que a gente pode fazer acordos, a lei vem e diz os parâmetros, e dentro dessa lei a gente vai e consegue fazer negociações. Eu vou passar para vocês as formas, né? Então, você tem na PGFN, no Ministério da Economia, na Receita Federal, e é interessante que eu tenho vários procedimentos iniciados junto a outros órgãos, né? Advocacia Geral da União, para créditos que estejam sendo negociados, indenizações, antecipar esses créditos, dar-se um desconto. Então, hoje está havendo uma mudança realmente de paradigmas e de mentalidade. Quais são os objetivos da transação? E é importante superar a situação transitória da crise econômica fiscal que tem o sujeito passivo. Lembrar que vários estados, inclusive o estado de São Paulo, o município de São Paulo, já tem esses procedimentos de transação. Na terça-feira eu estava lá em Brasília, como falei com vocês, estava a Procuradora-Geral do Estado, Procuradora do município, Porto Alegre, São Paulo, Bahia, estava gente do Brasil todinho, porque está vendo essa mudança de mentalidade de a gente não ficar só discutindo por anos a fio no judiciário. Claro que se seu direito é muito bom, você permanece lá. Não é porque a gente, por exemplo, no meu escritório a gente faz transação, que em todos os casos a gente vai fazer transação. Não, tem muitos casos. Eu tenho um grande cliente, mesmo um banco, que ele veio, doutor, e aí a transação? Eu disse, não, você não está no momento de fazer transação. E a vantagem da transação é que as mais longas, a gente vai 6 meses, 8 meses, um ano no máximo, a gente consegue resolver. Enquanto no judiciário a média é de 15 anos, 20, tem casos de 30 anos lá. Nem a empresa se resolve, nem a fazenda recebe, e fica isso suspenso aí. Então, é uma forma de assegurar a cobrança do crédito tributário de forma equilibrada e, ao mesmo tempo, satisfazer os interesses da União e do próprio contribuinte e da empresa a gente faz transação, existem descontos, depois desses descontos
na transação individual, por exemplo, há um parcelamento em que ele vai conseguir negociar em 120 parcelas, 140 parcelas. Então, é diferente de um parcelamento que a pessoa simplesmente aderia. Existe a hipótese, por exemplo, eu tenho um caso muito grande que a gente conseguiu reduzir mais de 90% da dívida tributária da pessoa e estamos discutindo agora a forma de pagar, porque ela não consegue pagar dividido em 120 meses do mesmo jeito. Então, ela tem safra, então nos meses de safra paga mais, nos meses que não é de safra paga menos, contanto que ela vai pagar nos 120 meses, né? Então, por que eu defendo demais a transação como uma forma de solução? Porque você tem um valor possível, o valor que a fazenda quer, ela quer o maior possível, o contribuinte quer pagar o menos possível, e dentro dessas duas zonas a gente tem uma convergência de interesses aí no valor em que a gente possa dizer, ó, vamos aos descontos, você consegue pagar. E aí, um diferencial, inclusive, do nosso escritório é que a gente tem a atuação pré-transação. Normalmente, pega-se o passivo, né, os demais colegas, com todo respeito, e aí vem a expertise um pouco da época que eu era auditora fiscal da Receita Federal. Então, a gente vê qual é o passivo fiscal, a situação econômica, vê a estratégia que é melhor para ele e a legislação. E nessa atuação pré-transação, em média, a gente já tem conseguido reduzir 30% desse débito tributário. E depois entra com a transação, e nessa transação já consegue reduzir mais ainda, né? Então, a gente precisa conhecer o passivo da pessoa, todos os aspectos, características, e aí a gente tem o passivo no regularize, que é um, e aí depois que a gente analisa o que são devidos, os discutíveis e os indevidos, e vai fazer transação só em cima dos devidos. E muitas vezes a própria Fazenda Nacional já reconhece que alguma coisa é indevida ou alguma coisa vai continuar sendo discutida e não precisa entrar na transação. A gente sempre deve analisar a situação econômica do contribuinte, o fluxo de caixa dele, porque às vezes ele faz a transação de um valor muito alto e não vai conseguir pagar e vai ser excluído por falta de pagamento. Então tem que se ver, é o momento dele transacionar, ele tem condição, então tem que fazer essa análise e criar um plano de recuperação fiscal para a empresa, que é diferente da recuperação judicial. Aqui só são débitos tributários. E aí eu quero chamar a atenção de que muita gente que estava em recuperação judicial, etc., dizia, ah, não preciso cuidar disso agora, porque não vai acontecer nada com os débitos tributários, que os débitos trabalhistas têm prioridade na recuperação judicial. Não é bem assim mais. O STJ disse que tem que pagar também os débitos tributários, e a Procuradoria da Fazenda criou um grupo exatamente para ir buscar esses débitos tributários de quem também está em recuperação judicial. E aí o que é interessante é analisar esse risco, porque muita gente entra no calor da questão, não consegue pagar, e aí tem a exclusão, rescinde. Esse que tem a rescisão, dentro de 2 anos, ele não pode voltar a fazer nova transação. Salvo alguns casos, a gente tem conseguido algumas liminares, mas aí são casos específicos que mesmo ele já está sendo excluído, ele pode voltar a fazer transação. Nessas transações, a gente tem concessão de descontos. Só não vai poder reduzir o montante principal, apenas em alguns casos que a lei expressamente permite. Então, geralmente sobre multas e juros. Então, débitos mais antigos, eu tenho casos que eu já consegui mais de 90% de redução. E por quê? Porque era débito em cima de multas e de juros, e o débito antigo, o principal se mantém, mas todo o desconto vai para cima do multa e dos juros. Lembrando que pessoas físicas, microempresas, associações, etc., ela tem uma redução de até 70%. E aí o pessoal acha que é garantido, não é, é até. Fica a critério da Fazenda dar esses descontos. O débito previdenciário, o restante, depois da transação, depois que tem os descontos, ele pode parcelar em 60 meses, o não previdenciário, 120 meses, e pessoas físicas, microempresa e pessoa em recuperação judicial, 145 meses, né? Aí começa a grande questão da transação. Como é que se classifica esse passivo? Porque nem todo passivo vai poder fazer transação. Ele tem algumas condições da lei, por exemplo,
essa analisada a temporalidade do crédito, se ele é antigo, a suficiência de liquidez das garantias. Eu mesmo tenho um outro caso do banco que eles deram a garantia em depósito judicial e agora está tendo dificuldades de fazer a transação porque está garantida. Então, até como vai dar a garantia, é importante haver uma expertise para analisar isso, tá? Aí eles analisam excesso de parcelamento, a possibilidade de êxito, o custo de permanecer. Por quê? Porque também para a fazenda, um processo muito longo e que ela não recebe o crédito, também não é bom. Por quê? Porque se ela der um desconto e receber antecipadamente, é muito melhor, porque ela já antecipa o fluxo de caixa dela. Aí vem a famosa classificação, capacidade de pagamento, tipo A, ou seja, aquele devedor que está em dia, alta possibilidade de recuperação, ele não tem desconto. Tipo B, créditos com média perspectiva de recuperação também não tem. Tipo C, de difícil recuperação, e tipo D, créditos irrecuperáveis. Então, os descontos são dados para o tipo C e para o tipo D. Eu até digo que é injusto, porque quem está sempre em dia tem menos desconto ou não tem desconto nenhum, enquanto aquele cara que está devendo sempre, ele vai ter uns descontos maiores. É até uma questão de isonomia e premiar quem paga mal. Por isso que já saiu hoje uma nova forma de transação que vai atingir essas pessoas que têm capacidade A e B, né? Para poder elas também poderem ter descontos, né? O que é irrecuperável, a própria lei diz, então é interessante que tudo isso está regulado em lei, não a fazenda, ela pode, dentro dos parâmetros legais, ela não dá o desconto todo, dá só uma parte, não considerar o prejuízo, e aí vai muito da expertise de quem está fazendo a transação para conseguir todos os percentuais máximos. Agora mesmo, às 16 horas, eu estava numa reunião dessa, de como a gente mostrar que ela é um débito que pode até ser recuperado, mas a capacidade de pagamento da empresa não é tão boa. Então, para solicitar que haja um desconto maior que caiba no caixa dela, né? Então, débitos com exigibilidade suspensa, de titularidade de devedores, débito de falido, recuperação, então todos esses já são considerados irrecuperáveis, né? Como também de titularidade de devedores, pessoa jurídica cuja situação cadastral seja baixada por inaptidão e tem todas as características da lei. E lembrar também a questão de grupo, né? Então, se eles identificam que de alguma forma existe um grupo econômico, eles apanham todo mundo, inclusive os sócios, pessoas físicas, chegando nos bens pessoais. E aí vem Bacenjude, onde eles vão bloquear dinheiro, inclusive dos sócios. Então, tudo isso exige uma expertise e estratégia. Eu até brinco, que eu digo que tudo na vida, 50% é direito, 30% estratégia e 20% é reza. Então chega um momento que só reza para salvar aí a questão. Então tem esses débitos. A famosa capacidade de pagamento que decorre da situação. Veja, uma coisa é a classificação do passivo de quem terá desconto, mais ou menos, ou não terá. E outra coisa é a capacidade de pagamento, que é medida de acordo com a situação econômica do contribuinte. Ou seja, existe a previsão legal, mas a interpretação, no caso, é dada pela autoridade. Autoridade fiscal, o procurador da Fazenda, o procurador estadual. Aqui eu estou citando a lei federal, mas a lei, por exemplo, do Estado de São Paulo, ela segue mais ou menos isso aqui e eles fazem um cálculo. Esse cara vai poder pagar dentro de 5 anos? Vai. Então, a capacidade de pagamento chamada capag dele é maior, vai ter menos desconto. Então, apesar da lei falar que no máximo é 65% ou 70%, nem todos os casos se consegue isso. Aqui a gente está mostrando, ó, a capacidade de pagamentos, 8 milhões. Tá dando para vocês lerem? Classificação para transação, D, a pior. Mais a dívida, 147 milhões. A dívida na Receita Federal, 1.640.000. O total entre Procuradoria e Receita Federal, 148. Então, esse aqui ele vai poder ter transação com desconto. Por quê? Porque a capacidade de pagamento LD, veja, um débito de 148 milhões no total. Tem esse outro caso, 881 milhões, capacidade C. Então, também ele vai poder ter descontos. O total do débito dele, 943 milhões. O total da dívida, incluindo tudo, dá 1.144 bilhão. E aí, você olha lá e vê que ele é elegível. A expertise aqui é como
fazer aumentar, reduzir a capacidade de pagamento, aqui a gente quanto pior, melhor. Ou seja, quanto menos capacidade de pagamento ele tiver, ele vai poder ter mais descontos, né? Temos outro caso aqui de um valor menor também, que vai poder ser, apesar dele estar no nível A. Ou seja, a classificação dele é A, mas ele vai poder ter por conta dívidas no contencioso que podem ser elegíveis à transação. Então, num caso desse, você vê aquele 800 milhões pode ter desconto e esse de 13 milhões não tem um desconto tão bom porque a capacidade de pagamento é A. Aí tem a possibilidade de você rever a capacidade dele, por quê? Porque isso aqui ela é presumida de acordo com as informações que estão lá nos sistemas da Receita. Você pode pedir para rever diante da realidade real ficou bem redundante, né? Diante da realidade do contribuinte. Então, a gente pode entrar com a revisão da CAPAG, né? Que vai ser dada entrada no regularismo, mas também não é dizer assim, é injusto. Não, você vai ter que mostrar porque ele realmente não tem a capacidade de fazer aquele pagamento e a capacidade dele e a classificação dele não é A nem B, vai ser C. Muitas vezes a gente consegue de A transformar para D para ele ter todo o total de descontos. Aqui é uma grande novidade, é exatamente pessoas que têm capacidade de pagamento classificada no A, têm capacidade de pagamento, mas foi aberta a possibilidade, e essa portaria a gente conseguiu dar grandes contribuições através do nosso núcleo de prevenção e solução de litígios, que é o programa Transação Integral, né? Ou seja, ele tem uma alta capacidade de pagamento, ele está classificado como A ou B, que não teria direito a desconto, mas o litígio dele é um litígio muito incerto para a fazenda, ou é aquele caso que vai demorar tantos anos que é melhor para encerrar logo o litígio de uma forma eficiente e consensual, ele já ter algum desconto, mesmo ele não ele tendo a capacidade de pagamento e estando classificado como A. Então, é interessante conhecer tudo isso para que você possa ver no cada caso concreto como é que resolve isso. Por exemplo, agora mesmo, com base nesse PTI, Programa de Transação Integral, vários casos em discussão no judiciário que são incertos, como ágio, como juro de capital próprio, etc., estão sendo lançados editais. Aí, veja, são editais, não são transações individuais caso a caso, né? Mas ela é muito interessante porque também ela veio acompanhada do potencial razoável de recuperação do crédito judicializado. Então, quando é um caso que existe muita dúvida, então, mesmo com classificação fiscal boa e CAPAG A e a classificação A e capacidade de pagamento, para a Fazenda é melhor logo encerrar esse litígio e chegar num acordo. Então, ela dá descontos e aí a empresa, mesmo saudável, mesmo com a classificação A, ela vai poder fazer transação. Então, essa é uma grande novidade que depende caso a caso, né? Que é o PRJ, né? Potencial razoável de recuperação do crédito judicializado. Por quê? Porque o resultado é indeterminado, o tempo da discussão judicial, o tempo de suspensão. Então, a grande expertise é a gente tentar enquadrar o caso de quem tem capacidade, classificação A, capacidade de pagamento, num desses casos aqui, e demonstrar, porque é tudo muito questão de prova, né? As modalidades de transação são por adesão, né? Passivo de até 10 milhões, outros que vão ser definidos em portaria, por exemplo, a Receita hoje tem limites de 5 milhões, condições definidas em edital, estruturado o desconto na Receita Federal, é possível utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Temos a transação individual simplificada, passível entre 1 e 10 milhões, que ela é realizada no Regularize, difere da simples adesão, porque a gente pode apresentar um plano de pagamento e negociar. Quando eu tenho um caso de um grande débito, eu gosto sempre de marcar reuniões oficiais para que a gente possa ver a viabilidade da transação. A gente não vai logo e entra, porque tem casos que a pessoa não vai poder pagar e você já entrou com pedido de transação. Então, nesses casos, é sempre importante haver toda aquela fase pré-transação para a gente ver, porque tem muita coisa, tem uma transação altíssima que quando a gente foi verificar, mais de 60% do débito dela não era devido. Então a gente excluiu para entrar na transação, só que a gente considerou realmente devido.
A transação individual, onde a gente senta-se em reuniões, que negocia as condições de pagamento, garantias, etc. Para passivo superior a 10 milhões, isso na área federal, ela vai exigir garantias e estruturação de um plano de pagamento. Eu mesmo tenho um caso de uma empresa que ela tem receita sazonal, então na época de safra ela paga mais, nas outras épocas ela paga menos, senão ela não conseguiria pagar, né? Temos um contencioso de pequeno valor, até 60 salários mínimos, né? Que será por adesão. E, inclusive, esse caso aqui, ele tem desconto de 50% do valor do débito, inclusive podendo incidir sobre o principal. Aqui nós temos o caso do Esporte Clube de Recife, foi nosso escritório que fez, e foi muito interessante. Eu tenho um sócio que é do esporte, porque eu não sou do esporte, eu sou do náutico, mas o caso do cliente apareceu para a gente. E aí o que foi interessante foi como foi colocado para pagar. Dívidas, 145 meses, mas depois do desconto era um débito de 150 milhões, ele terminou pagando 50, mas aí foi o seguinte, mensalmente ele pagava só um valor, 1% do faturamento, né? E conseguimos botar parcelas anuais, por quê? Porque mensalmente ele com faturamento só dele não podia, né? E aí a gente teria uns valores maiores de pagamentos depois com patrocínio, então foi bem interessante. Esse caso aqui houve uma inteligência muito grande, né, na hora de compor, ou seja, foi feito desconto, né, mas ele só com os valores de bilheteria ele não tinha condição de fazer o pagamento. Então, os valores mensais foram menores e depois, quando ele tivesse qualquer renda extra, teria pagamentos. Então, temos essa questão do reconhecimento de grupo econômico, hoje é uma coisa muito forte junto das fazendas, federal, estadual e municipal, né? É exatamente grupo econômico. Então, em muitos casos, eles exigem para fazer a transação que haja o reconhecimento de grupo econômico. Por quê? Porque com isso eles evitam depois entrar com IDPJ, incidente de desconsideração, porque simplesmente a pessoa já diz, somos grupo econômico, e se não pagar, ele já vai atrás de quem pode pagar mais, os sócios, pessoa física, etc. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado para descaracterizar exatamente essa questão do grupo econômico, né? Tem esse Cata Tecidos, que foi reconhecido expressamente o grupo econômico, você tem que ter um cuidado, porque depois, se houver qualquer problema, aí já foi confessado que existe um grupo econômico. O jornal O Povo, né, que foi dada a liquidação de parcela balão de escrito, ou seja, ele pagava menos e de repente ia ter uma parcela balão. Tem o caso do Bonança, que foi utilizado o crédito para compensação, lembrando que precatórios já expedidos, que você compra um valor menor do mercado, os federais estão bem alto o valor, está na faixa de 75, 80, 85%, né? Você pode liquidar a sua transação também. Nos estados, a gente consegue muita liquidação com precatórios e créditos. E aí eu alerto muito fortemente essa questão de comércio de crédito. Tem muita gente vendendo créditos que não existem. E aparece com documento da Receita Federal, documento da Procuradoria. Atenção, com créditos tem que ser créditos liquidados, transitados em julgados, e que não existe mais nenhuma discussão em processo. E eu nunca aconselho comprar e pagar antes que a própria fazenda aceite, né? Então, esse mercado de crédito eu alerto muito. Recentemente tivemos uma grande operação aqui em São Paulo. Por quê? Porque aparece gente vendendo crédito que não existe, gente vendendo crédito não transitado e julgado, e o que é pior, que é crime, gente vendendo crédito para compensar com tributo corrente. Atenção! Crédito de terceiro que você comprou, você só pode utilizar, se tiver transitado, julgado, liquidicente, você pode oferecer na transação, mas não pode utilizar na compensação de débitos correntes. É crime, a Lei 9.430 diz. E aí você vê grandes escritórios, né, de advocacia, de contabilidade fazendo esse tipo de venda. Então, muito cuidado quando comprar crédito, saber se ele existe, se ele é verdadeiro, e você só pode usar na transação ou em acordos. Não pode utilizar para compensação de débito corrente. Uma coisa que a gente tem conseguido fazer, como a gente tem uma fase pré-transação, que a gente começou muito artesanalmente, mas depois
desenvolvemos uma IA especialíssima, descobri que valores que foram transacionados podem ser revistos dependendo do que está incluído lá, se era devido ou não. E a gente tem conseguido rever isso. Por quê? Porque não se teve o cuidado de fazer essa revisão pré-transação. Então a gente utiliza essa IA que tem uma varredura, depois é que passa para uma fase pessoal, em que você já olha o seguinte: espera ainda, esse débito é devido, não é devido? Se o débito não é devido, mesmo já transacionado, em muitos casos a gente consegue rever, excluir aquele valor que não era devido e voltar para a transação apenas o devido. E muitas vezes já está até liquidado com o que já foi pago. Então, essa é uma outra fase que a gente está fazendo para resolver problemas de soluções de créditos tributários. Aqui é o nosso livro que a gente lançou, né, pelo Centro Nacional de Prevenção e Resolução do Litígio. Lançamos no dia 5, como eu já falei, lá no Supremo Tribunal Federal. Tivemos a honra de doutora Annelise, que é Procuradora-Geral da Fazenda, e doutora Rita Nolasco, coordenar junto comigo, né, prefácio do ministro Roberto Barroso e a apresentação do ministro Messias. E o que é interessante, tem artigos de vários temas, feito por procuradores, advogados, professores, contadores, e tanto da Procuradoria Federal, Estadual, como também da própria Receita Federal, mostrando essas novas formas de solucionar litígios. Aqui é um presente nosso, meu e do meu sócio Antônio Carlos, para todos, discutindo o regime jurídico do IBS e da CBS para advocacia. Pode baixar gratuitamente, todo mundo, focar aí o celular e baixar, onde nós apresentamos várias questões que, apesar dos advogados, contadores, algumas carreiras de profissão legalmente regulamentada e fiscalizada por órgão, elas conseguiram uma redução de 30% na alíquota de referência dos tributos, né? Conseguimos 30%, ou seja, ao invés de pagar 27, 28%, a gente vai pagar 19 ou 20, dependendo da alíquota que a gente ainda não conhece. E os prestadores de serviço em geral, que foram mais onerados, vão pagar 27, 28%. Então, é preciso estar atento. Aqui a gente tem algumas dicas, algumas coisas que todos os prestadores de serviço. E aí, Nabil, se vocês quiserem divulgar para todos os profissionais, etc., a gente oferece o livro gratuitamente, porque é uma nossa contribuição para o debate. Por exemplo, honorário de sucumbência. E aí tem alguns detalhes importantes, por exemplo, o profissional emite a nota e não recebe o honorário da empresa porque ela paga com 30, 60, tem empresa que paga com 180 dias. O imposto já vai ter que ser pago. Então tem que haver revisão de contratos urgente para saber se o valor que ela vai receber é o líquido, se o valor que ela vai receber é o valor cheio, é honorário mais tributo, esse é perigoso. E aí já fica um alerta também para todo mundo, no sentido de que a reforma começa ano que vem com a alíquota de 0,1%, né? Mas os contratos já têm que ser adequados, as obrigações acessórias, as notas fiscais, tudo isso já tem que ser feito esse ano e já estamos em setembro. Então, as empresas têm que correr aí para se adequar, senão vão ter que pagar esse imposto lá o ano que vem. Então, depois eu vou enviar para o Nabil para ele divulgar esse QR Code e vocês poderem baixar o livro totalmente. Os princípios que tem aqui a gente fez para advocacia, mas ele se aplica para todos os prestadores de serviço também, de profissão legalmente regulamentada ou de outros que não vão ter um regime de tributação beneficiado, né? Bom, gente, em linhas gerais, eu quis apresentar para vocês exatamente essas novas formas de você fazer, liquidar os seus créditos tributários, isso tem na área federal, na área estadual, na área municipal. Por exemplo, o município de Porto Alegre tem município também, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Pernambuco, tá? E aí, o que é que acontece? São novas formas de você resolver o problema da empresa,
porque às vezes você tem as execuções, e aí tem Bacenjude, tem constrição de bens, e chegam no patrimônio do sócio, pessoa física, quando eles fazem grupo, né? E aí a expertise em saber lidar com isso que vai fazer com que você consiga liquidar de uma maneira mais suave, se você deve realmente. Porque se não deve, vamos discutir isso aí, sabendo que pode haver constrições. Nabil, acho que eu fiquei aí no meu tempo. Eu agradeço a você essa oportunidade, agradeço ao Castilho também, e me coloco à disposição e também no nosso escritório para fazer análises e para poder ver como resolver da melhor maneira possível, com bastante estratégia dentro da lei, né, esses débitos tributários. Obrigada, Nabil. Imagina, obrigada, Marialbe, sempre, sempre muito esclarecedor a apresentação da Marielbe, trazendo aí boas alternativas, como sempre um bom advogado, uma boa advogada, conhecendo todos os meandros lá da Receita Federal, consegue potencializar e ajudar aí as empresas. O Fauzi, como vai, meu amigo Fauzi? Quanto tempo, Fauzi? Olá, Bill. Tudo bem, Fauzi? Como vai? Saudade de todo mundo aí. Fauzi, você quer fazer a primeira pergunta, a primeira colocação? Porque eu tenho aqui Quero, algumas pessoas que querem fazer. vou tentar ser breve. Bom, antes de mais nada, quero cumprimentar a doutora Mary Alves, professora, né? Que ela não é uma advogada tributarista, ela é uma excelência em direito tributário, né? Obrigada. E ela, surpreendentemente, a cada dia, ela mostra a atualização e a forma de perseguir para proteger o contribuinte, né? Porque eu digo Obrigada. sempre que o contribuinte, ele, aquele contribuinte que sonega, ou que erra, ou que faz, e que leva o dinheiro para fora do Brasil, esse é um mau contribuinte, é um contribuinte perigoso, ruim, né? Aquele contribuinte que tem as dificuldades, sonega ou não sonega, de um jeito ou de outro, mantém o dinheiro no Brasil, mantém emprego, mantém trabalho, ele tem que ter um olhar diferente dos órgãos da Fazenda para esse tipo de profissional, né? A minha pergunta, melhor para você, é a seguinte: a juíza determina um bloqueio através do IDPJ de um grupo econômico, né? O advogado apresenta a defesa, a juíza não decide contrário ao advogado de defesa. Ele recorre à segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também acompanha a juíza e nega o recurso do advogado, né? Em qual instante esse bloqueio se transforma em penhora? Veja só, tem na fase de fiscalização, eles fazem arrolamento. Na fase do IDPJ, eles podem fazer arrolamento ou já fazer a penhora. Muitas vezes, quando eles notam que tem um bloqueio, e a possibilidade de evasão ou de venda de bem, etc., eles entram com medida cautelar fiscal e já transformam isso em penhora, né? Quando começa a execução, aí a empresa é intimada para quê? Para pagar ou nomear bens em penhora. Se já existe o arrolamento, aí você pode pedir para transformar, por quê? Porque para você apresentar os embargos na execução, já tem que ter a vida penhora. Só que tem um detalhe, e que a gente tem batalhado, muitas vezes a empresa não tem bens suficientes. Eu mesmo estou com um caso de uma grande indústria que ela já deu todas as marcas, todos os veículos, já deu a própria sede para penhorar e ela não foi suficiente para cobrir o débito, né? Então, o que é que a gente fez? Foi lá para o juiz e dizer o seguinte, ó, queremos embarcar para defender, porque muito disso não é devido,
E aí não é justo ela não poder se defender, tá com tudo preso e o negócio dela ficou parado. Então, nesse momento, mesmo com um valor bem menor, a gente consegue que ela embargue mesmo sem ter a penhora completa. Existe a modalidade do seguro garantia, né? Que muitas vezes ele é caro, né? Eu mesmo tenho clientes que fazem seguro garantia a 2, 3% ao ano. Mas pode ser que aí vem a questão da estratégia. É melhor fazer um seguro garantia ou dar bens à penhora, etc. O que importa é que o judiciário possa apreciar realmente os fundamentos para ver se aquele débito é devido ou não. Mas uma coisa é o IDPJ, que é o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que considera tudo grupo, e outra coisa é a execução. Então, essa questão de grupo, você vai ter que defender no IDPJ, cada, digamos assim, contribuinte que foi arrolado como grupo econômico vai ter que entrar com sua defesa, porque se não é grupo econômico, não tem sentido uma empresa só defender todos, né? Porque então é grupo que a empresa está defendendo todos, porque cada um é um caso. Então cada um vai dizer, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já tive casos, por exemplo, que a mulher foi arrolada, ela disse, peraí, eu já fui casada, não sou mais casada, então não tenho nada a ver com isso. Né? Ou então sou casada com separação de bens, no meu nome não tem que constar. Então tem que ser analisado caso a caso e cada um é uma defesa separada onde vai tentar se defender. E aí, essa questão da penhora, se você não tem condições ou houve penhora, você só vai poder fazer os embargos se transformar em penhora. Uma outra coisa interessante é, se você não tem condições, tentar fazer o juiz ver o seguinte, ó, eu não tenho, os bens que eu tenho não cobram a penhora. E aí eu não posso embargar se não tem, se não está coberto. Então é fazer o juiz ver que o que você tem é isso e você precisa se defender. E aí se você mostra que realmente aquilo que está sendo cobrado não é integralmente devido, você senão ficaria assim, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você não pode, você não deve parte do que está sendo cobrado ou não deve tudo. Mas ao mesmo tempo, para você se defender, teria que piorar bens. E você não tem piorado bens, então não pode se defender. Então, isso tudo aí é muito da expertise do profissional fazer o judiciário compreender isso, né? Até porque, para ir para o STJ, lá não analisa questões fáticas e de provas, porque tem a súmula 7. Então, é uma coisa que você tem que ver no próprio tribunal, se já está na fase de execução ou só está na fase de DPJ, como você vai poder demonstrar isso, ou aí vem uma fase dessa de DPJ, fazer acordos com a fazenda. Ó, eu preciso liberar eu preciso liberar um bem para poder pagar, né? Então, a gente consegue muitas vezes que a própria fazenda libere o bem, a gente vende e volta para pagar. Então, tudo é caso a caso. Essa é uma matéria que a gente não. Sim, tem a lei que permite, negócio jurídico processual, tem a lei que permite transação, mas colocá-la em prática é caso a caso. Porque para cada pessoa, você vai ter uma solução, digamos assim, customizada de acordo com o que ele deve, etc. Entendeu? Entendi. Maria, Obrigado, viu, Merigo? Deixa eu obrigado, Fauzi. aproveitar, deixa eu aproveitar só rapidinho, fazer um pequeno elogio para o Instituto Unidos Brasil e que vocês têm feito uma transformação, uma coisa espetacular. Muito, eu vou dizer para você, muitos têm copiado, porque a fórmula de sucesso, a forma que vocês têm empregado lá em Brasília. Parabéns, viu, Nabil, Castilho, todo mundo. Obrigado, Fauzi. Você é sempre um grande parceiro, sabe, da nossa luta, que é uma causa e a gente procura trazer cada vez mais empresários, entidades. Já estamos com 28 entidades junto com a gente e vamos continuar nessa batalha que tem muito desafio aí para o nosso querido Brasil. Marielbe, tem o Rafael Federici que faz elogio à sua apresentação e ele faz a seguinte pergunta: quais boas práticas internacionais poderiam ser adaptadas ao contexto brasileiro? Veja, transação já existe lá fora há muito tempo. Aqui, quando a gente falou a primeira vez em 2009, foi um escândalo, né?
mas em 2020 passou a lei. E atualmente temos dois projetos de leis de arbitragem e mediação no direito tributário, que já existe arbitragem para outros temas, não no direito tributário, e esses dois projetos de leis, inclusive feito de um grupo de estudo, que é a ministra Regina Helena, o ministro Paulo Sérgio, lá, o ministro Gurgel, etc., né? E apresentar esse projeto para o Congresso, o senador Rodrigo Pacheco apresentou e eles estão em debates. Então, arbitragem, inclusive no nosso livro também a gente tem artigos já sobre isso, de como também seria importante, e aí já aproveitando aqui a outra pergunta da Cecília, né? Como a consensualidade pode se tornar uma alternativa viável para reduzir total. Inclusive, a prática já está reduzindo muito. E a arbitragem e mediação vão ser mais outros instrumentos que vão possibilitar reduzir cada vez mais. Porque num contencioso de 5 trilhões, 39 milhões de processos, juízes, embargadores e ministros jamais conseguirão julgar tudo isso. Você vê, a Receita Federal começou esse ano, mas já resolveu mais de 61 bilhões de débitos tributários com esses acordos antes de haver litígio ou na própria Receita Federal, sem deixar o débito nem ir para a Procuradoria da Fazenda. Então, é interessante trazer também mais essas práticas de arbitragem e mediação. A gente, com o Senapred, está lutando para que isso seja aprovado, para que a gente possa dispor, tanto os profissionais como as fazendas federal, estadual e municipal, e os próprios contribuintes possam dispor de alternativas, né, e de novos instrumentos para reduzir esse contencioso. Porque se for esperar, tem um estudo do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, que diz que de todos esses processos, que são mais de 80% dos processos que tramitam no judiciário, apenas 1% resulta em arrecadação. Então, depois de 15, 20 anos, muitas vezes a empresa já não existe mais nem nada. Então, essas medidas anteriores, elas são super importantes. Inclusive, hoje eu tenho negociações de processos de indenização que a pessoa quer receber e o processo está lá como esse meu de 40 anos. Então, o que é que acontece? Esses processos, eles estão lá e isso está no orçamento da União. Então, se consegue resolver, a Fazenda Nacional já recuperou mais de 400 bilhões de reais desde a data da lei. Então, são instrumentos legais, corretos, viáveis e que realmente conseguem reduzir esse grande contencioso do Brasil. Obrigada pelas perguntas, Fauzi, Rafael e a Cecília, muito importantes para a gente esclarecer mais. Nabil, está no mudo. Tá. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigada, Amanda, está ali dizendo que é muito necessário. Realmente, a consensualidade é que existe mais novo no mundo, porque até agora todo mundo nas faculdades de direito, todo mundo só pensava em litígio, processo, mandado de segurança, ação anulatória, embargos, execução. Veja, tem casos que é preciso, quando o direito é muito bom, e aí a pessoa quer discutir esse direito. Tem fundamentos, tem jurisprudência. Mas tem casos que é devido mesmo, é só aumentar o débito. Por exemplo, o débito que sai da Receita e vai para a Fazenda, ela aumenta 20% com os honorários da Fazenda e custas e etc. Então, é importante se você consegue fazer antes, porque você já adianta. Os que estão lá na hora do acordo, conseguir reduções sobre esses valores também. Marialbi, como é que é a digitalização e a famosa inteligência artificial hoje podem apoiar aí a negociação e monitoramento de passivos tributários? Vocês já estão mexendo com isso? Já estamos, a gente desenvolveu uma inteligência artificial excelente, exatamente para aquela fase pré-transação, saber de onde vem o débito, a origem dele, se aquele débito é devido, e a gente consegue rapidamente dar uma resposta sobre isso, para que, ao fazer uma transação, o contribuinte só transacione o que é efetivamente devido ou não. A inteligência artificial hoje está, inclusive nos tribunais, já começaram a fazer decisões, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as decisões, para ver se realmente elas são
adequadas, né? Porque às vezes sai da inteligência artificial, não há uma boa revisão e pode sair coisas que não sejam tão corretas. Então, toda inteligência artificial é maravilhosa, mas ela precisa ainda de uma revisão e de uma inteligência pessoal para rever isso aí. E também a estratégia que vai fazer caso a caso, que é a inteligência no caso concreto, que vai fazer você identificar diferenças no seu caso de outros. A gente também tem um acompanhamento de todos as transações que são feitas no Brasil. Por quê? Porque se foi no mesmo caso igual, alguém foi mais beneficiado do que o meu cliente, eu vou lá para rever a transação dele e também pegar essas benesses ou essas reduções e tal quais os outros. Então a gente faz uma transação e acompanha ela até o final, né? Mary, como é que está a questão da arbitragem tributária? Você acha que ela é viável no Brasil, considerando aí os aspectos constitucionais e de segurança jurídica? Claro, ela é totalmente cabível, né, pertinente, e esses projetos de leis que estão lá, eles são muito bem feitos. Precisa realmente, ontem, na terça, né, hoje aqui, foi aprovado o Código de Defesa do Contribuinte. Ele tinha coisas lá não muito boas, por exemplo, a história do devedor quanto mais, é um alerta que eu dou para todos vocês. Eu ainda não consegui ler, porque cheguei, foi evento, etc. Não consegui ler a versão aprovada no Congresso, mas tinha lá o devedor quanto mais, ou seja, pessoas que têm débito há mais de um ano, acima de 15 milhões, então isso pega empresa, microempresa, pequena empresa. Então é preciso ter um alerta muito grande, porque o devedor quanto mais vai ter outras sanções, digamos, uns castigos maiores do que os outros. Então, essa coisa hoje de deixar lá um débito em aberto e não ir atrás, ela é muito perigosa. Eu não vi a última versão que foi aprovada pelo Congresso, né, do Código de Defesa do Contribuinte, e aí tem trechos lá que parece mais o Código de Defesa da Fazenda do que do contribuinte. Por isso que a gente tem que ficar alerta para ver caso a caso como é que isso vai ser aplicado. E na reforma tributária a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque apesar dela defender a simplificação, do jeito que está sendo votado lá no PLP 108, e aí, Nabil, seria interessante até haver uma reunião no IUB para debater todo o fiscal. Hoje a tributação passa por destino, então todos os municípios vão poder autuar, todos os estados vão poder autuar, a União. Então você corre o risco de receber 3, 4, 5 autos de infrações para cobrança de um valor. Quando a gente defende, só poderia haver uma única lei, um único auto de infração, um único processo. Luiz Ô, Augusto, doutor Nabil, oi? Ah, pois não, pode falar, Jacques, depois o Luiz Augusto é, faz a dele. primeiro, parabéns aí ao Instituto por mais um evento fantástico. Parabéns à doutora Meliob, sempre com esclarecimentos claros, importantíssimos, uma coordenação importante de argumentos jurídicos. Eu queria fazer uma pergunta assim, do ponto de vista de futuro, essas transações e todos esses movimentos que estão sendo feitos agora vão criar um banco de jurisprudência que vai facilitar também a Receita e os contribuintes entenderem aquilo que seria capaz de ficar como, vamos supor, já é tipo uma súmula, né? Ó, esse assunto a Receita ao longo dos anos vem decidindo dessa forma. Esse assunto aqui a gente sabe que não vai. Eu acho que no futuro vai ter uma jurisprudência. E só esclarecendo, o projeto foi aprovado no Senado e vai ser encaminhado para a Câmara. Ele ainda vai tramitar na Câmara do devedor quanto mais o Código Contribuinte. Obrigado aí, parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, Jacques. Então, exatamente, uma boa leitura dele agora ainda pode levar às alterações na Câmara, né? Porque tem algumas coisas, pelo menos no projeto antes de ser aprovado, eu não li o relatório final que saiu do Senado. Ele pode, se permaneceu várias coisas lá, esse conceito do devedor quanto mais, ele não é bom. Então, esses acordos, eles são bons, mas lembrando o seguinte, quando há um acordo, nem o contribuinte reconhece que devia, nem a Fazenda reconhece que o contribuinte está certo. Assim, ó, eu tenho um direito, a Fazenda tem o seu direito, mas eu vou ceder para fazer um acordo. Então, a gente espera que essa jurisprudência seja firmada com relação aos julgamentos, com relação à reforma tributária, que vai ter comitê de harmonização, mas em relação às transações, a gente vê o seguinte, por exemplo,
Eu tive um caso em que foi 70% de desconto. Outro que tinha um caso igual teve 60%. Então, o que teve 60 pode reivindicar aquele reconhecimento também para o caso dele, se for um caso idêntico. E aí vai ter que ser visto caso a caso. Por isso que a gente acompanha o banco de dados de todas as transações. Obrigado. Luiz Augusto, Tá no mudo. está sem som, Luiz. Está sem Continua som, no mudo. Luiz. Continua mudo, Luiz. Tá mudo. Está sem som, Luiz. Aquele microfonezinho lá embaixo. Ariana, liga para ele. Ele tá com o celular, se eu ligar, ele cai. Eu tô tentando aqui mandar pra ele ligar. Mandou uma mensagem para ele. Luiz, tem um microfonezinho mesmo no celular que você pode ir lá e clicar que ele tira do mudo. Você não consegue não, Ariana, por aí? Mas eu consigo só mandar pra ele, tipo, a solicitação. Agora. Acho que Agora, Luiz. Pronto, tá escutando? Agora sim. Tá? Não, o que eu falaria é o seguinte: esses acordos que existem, como em qualquer questão jurídica, em relação à jurisprudência, a jurisprudência já tem alguma padronização para que um acordo com o cliente seja desde que seja parecido com acordo de outro cliente, existe, vamos dizer, uma padronização disso, ou cada caso é um caso e detalhes são detalhes muito importantes. Alô? Exatamente. Veja só. Cada caso é um caso e a jurisprudência não serve de um para outro, tá? Não existe uma jurisprudência. O que existe é, se nunca, por exemplo, você e eu, a gente vende carro. E estamos devendo a mesma coisa, etc. Então, eu posso pedir para que o desconto que você teve, se foi mais do que eu, se aplique a mim, mas não é garantido, não é jurisprudência confirmada, tá? É diferente se o Supremo julga um negócio de um jeito, o STJ aplica-se para todo mundo. Não é bem assim, é sempre caso a caso que a gente vai ter que tratar, tanto a gente para levar, como as fazendas federal, estadual e municipal vão fazer. Não é uma jurisprudência aplicar para todos os casos, entendeu? Sim. tá sem som, senhor Obrigado. Nabil. Sem som. Mais alguém? Bom, Mariel B, obrigado aí mais uma vez pela parceria, pela integração com o Instituto, pelo seu conhecimento aí passando para todos que participam desse debate. Nós temos aí 22 grupos de parceiros e mais os associados. Isso está sendo gravado, amanhã nós estamos mandando para todos eles e tenho certeza que muita gente vai te procurar, porque a apresentação é muito esclarecedora e quem tem problema tributário, acho que 90% das empresas, infelizmente, tem problema tributário e tem que procurar sempre uma boa profissional para se resguardar, porque tem muitos meandros e a Marielbe, que ficou 27 anos na Receita Federal e hoje trabalha defendendo o contribuinte, então tem aí um grande diferencial, respeitando todos os outros escritórios, mas a gente conhece muito o trabalho aí da Marielbe e eu tenho certeza que vão ficar contentes. Aproveitar, agradecer também aqui mais uma vez o Grupo Savoy, a Luciane hoje aqui representando aí a turma da Savoy, e o Shopping Aricanduva, né, que faz parte do centro comercial, o Interlar, o Auto Shopping, essa parceria aí de longa data. Então, Obrigada, Nabil. um grande abraço aí a todos e vamos torcer para que a gente continue essa luta e possa, cada um de vocês, no ano que vem, pensar muito bem em quem vão estar votando para a gente ter sempre um Brasil melhor.
Abraço a todos. Viu? Abraço a Obrigada, todos e Boa fica à noite, disposição. parabéns de novo a todos. Obrigado. obrigada, tchau. Obrigada. Tchau.